Oi, oi, aqui quem fala é o Guigo e este é o Páginas Livres, um podcast com papo sobre literatura com quem faz a literatura independente. Hoje eu vou conversar com uma autora que começou a ser lida no Wattpad e chegou a publicar o livro Ele Não É Meu Milionário pela editora Sekhmet. Cami Heringer é taróloga, professora de inglês e convive com uma doença autoimune há 22 anos. Seja muito bem-vinda, como você tá, Cami? Eu tô bem, muito feliz de estar falando com você e bem nervosa. Não, tranquilo, vai ser uma conversa muito boa e tranquila, você vai ver. E vamos começar então do começo, de como você começou a ser lida, né? Então, eu vi que foi no Wattpad, certo? Mas antes disso, como que você começou a escrever e o que te motivou a publicar os seus textos por lá? Bom, eu escrevo desde sempre. Eu tenho a memória de pequenininha, correndo atrás da minha mãe pra ela ler alguma coisa que eu tinha escrito, bem atormentando. E depois começou a ser algumas amigas minhas, minha tia, que é uma devoradora de livros, assim. E na época da faculdade, alguns colegas. E eu percebi que quando tinha alguém lendo e comentando as minhas histórias, eu animava muito mais e escrevia muito mais rápido. Ah, Aí daí veio o Wattpad, que era a plataforma, na época, tipo, funcionava muito bem exatamente para isso. Que me proporcionava um lugar em que eu escrevia e podia conversar com os leitores, acompanhar como a minha história ia causando, rir junto, às vezes até mexer em alguma coisa ou outra que não causava o efeito que eu esperava. Assim, deu uma oportunidade de evoluir bastante assim, no processo. Que legal, então você usou meio que a plataforma assim como um lugar para você experimentar e ter esse feedback instantâneo, mais ou menos, pode-se dizer assim? Sim, foi muito para me divertir. Sempre foi muito para me divertir. A leitura, a escrita sempre foi a minha válvula de escape. Então foi sempre por diversão. Por que que ela é sua válvula de escape? O que que ela Hum. representa para você, tanto a escrita quanto a leitura? A leitura e a escrita, elas são um jeito que. A leitura, porque me tira da realidade, é maravilhoso. E a escrita, porque ela me dá a oportunidade de sair um pouco da minha cabeça. Acho que é a única hora que a minha cabeça se silencia. Tudo que tá acontecendo, eu consigo. Sei lá, é como se fosse um bolo de linhas que eu conseguisse enrolar no formato certo. Então, me dá paz. Interessante. E quais que foram Antes de perguntar sobre o seu livro, na verdade, quais que são suas principais inspirações? Meu Deus, eu tenho tantas inspirações, referências e tudo. Eu sempre falo primeiramente vozes da minha cabeça. Mas assim, não, a minha inspiração principal é sempre a vida. Assim, então, eu sempre li de tudo, de jornais médicos a Shakespeare no original. É a minha formação em tudo, então eu li bastante coisa, passando por livros mais pop e gringos nacionais, best-sellers, tudo. Então, assim, um pouco de tudo misturado. As viagens que eu fiz, inclusive, sim, tudo que eu já vi. Tem alguns autores que são os meus xodós, então, eu falei do Shakespeare, ele sempre vai estar, eu vou repetir 1000 vezes. Minhas amigas são. Eu tenho uma amiga minha que ela é apaixonada por Tolkien, ela fala que Shakespeare é meu Tolkien. Então, sempre vai ser uma coisa que sempre me guiou bastante. O jeito que causa emoções brutais e fervorosas, bem mercuriano, sei lá. E atualmente eu tenho uma paixão imensa pela Sarah J. Maas, porque fantasia é minha paixão. E tem os nacionais, eu sou. Tem os nacionais, se eu for começar a falar, eu vou falar todas as minhas amigas, que eu fui fazendo tantas amizades nesse meio. E é incrível. Não tem coisa melhor. Acho que a melhor parte dos nacionais é você ainda conseguir falar com as pessoas mais facilmente, assim. Sim. Porque os gringos às vezes não são tão acessíveis, tem alguns que são, mas os nacionais são sempre muito mais acessíveis e é muito divertido. E tem muito gringo que já é muito antigo e não estão mais aqui entre nós pra gente conseguir conversar também. Infelizmente, sim, verdade. Mas é legal que você menciona que as pessoas, né, que escrevem e são aqui do Brasil são super acessíveis, porque eu acho que o podcast é uma prova viva disso, porque até agora todas as pessoas com as quais eu conversei foram super acessíveis comigo, então muito obrigado por estar aqui falando comigo, você também. E Muito obrigada e pela oportunidade de a gente estar ouvindo eles nesse podcast. Eu tô tendo acesso a autores que eu não conhecia ainda, então tá maravilhoso. Alguns que eu conhecia, alguns que eu ainda não tinha contato, já estou indo atrás. maravilha, essa é a intenção mesmo.
E agora focando então no Ele Não É Meu Milionário, né, que é o seu livro Hum. publicado. Quais que foram as referências e inspirações para a escrita desse livro? Bom, desse livro, ele usou bastante as referências de viagem da minha vida. Então, uma coisa que falam bastante sobre o Ilha no Milionário é que você tem a oportunidade de ir em vários lugares com ele. Na história você passa pela Itália, pela França, então você tem um pouquinho do mundo ali para você ter acesso. E é uma coisa que eu gosto bastante. Tem até até depois de um tempo eu descobri junto com uma amiga minha que estava lendo o livro na época, ela falou, nossa, é incrível a decoração da John Boate que tem no seu negócio, tem uma boate burlesca na minha história. E aí eu me dei conta que isso vinha de uma memória, de uma boate burlesca que eu tinha visitado em Singapura. Então, assim, Caramba. as experiências do dia a dia já não vem de uma coisa diferente, vem de cada pessoa que eu vejo na rua. Mas quando eu tô escrevendo, eu tento não, eu tento me distanciar o máximo possível da literatura dos outros. E assim, colocar isso tudo no fundo da minha mente, como, não como inspiração, mas como os degraus nos quais eu subi para chegar aqui. E aí, daí eu pego minhas experiências mesmo. Interessante, né? Mas é uma obra de ficção, não é uma obra. Sim. Isso é muito legal, né? Como a gente consegue. A gente, eu tô me colocando no bolo, mas as pessoas, principalmente quem tem essa aptidão pela escrita, como consegue transformar vivências reais em algo fictício, né? Isso eu acho muito legal, assim. E como que foi assim para você? Era muito claro para você a sua vivência na escrita? Ou você acha que você escreveu e quando você escreveu você percebeu que você tinha vivido algo parecido? É o segundo caso. Eu escrevi, principalmente esse da boate. Quem percebeu foi uma amiga minha. Que ela falou, tipo, mas essa história que você tá contando me lembra de uma cena do seu livro. Eu fiquei, é verdade. Então, assim, eu mesma não tinha percebido. Se ela não tivesse lido e me falado, tipo, que ela tinha já ouvido histórias sobre a minha viagem e depois ela viu a cena no livro, ela ficou. Não que você consiga. Se você já ouviu os dois, você consegue ver alguns pontos que eles se Aham. intercalam, principalmente decoração. Mas é, o local, assim, como eu faço a coisa 3D, sabe? Faço o lugar ter vida. Então, acho que isso eu acabo descobrindo depois. E tem alguns que eu faço assim, pensando mesmo, que, tipo, por exemplo, no meu livro, no meu projeto mais novo, que eu tô trabalhando agora, tem um teatro. Então, os teatros que eu já visitei, os detalhes e tudo, então você consegue sentir os detalhes de como tá em cima do palco de um teatro, por exemplo. Entendi. Muito legal. E antes de entrar até nessa próxima obra, vamos falar um pouquinho mais do Ele Não É Meu Milionário, que foi publicado pela Uhum, editora Sekhmet, né, como eu falei na apresentação. Como que foi uhum. essa seletiva de publicar esse livro pela editora? E você segue nessa editora? Como que está sendo essa relação? Bom, foi bem diferente das experiências que eu vi de todas as outras autoras com que eu tenho contato, de conversas e tudo. Uma amiga me mostrou um edital para mandar originais, que estava aberto, deles. E a dona Bárbara Machado, que até já passou aqui pelo podcast, ela é minha amiga minha best, é, ela me atormentou até eu, por livre e espontânea pressão, decidi participar. E foi isso. No dia seguinte, eles me mandaram um e-mail querendo conversar mais sobre a obra. E foi isso. Essa história. E aí, Simples no assim. momento, eu não tô mais. Hã? Desculpa? Simples assim, né? Foi lá, mandou pra eles, eles aceitaram. Não, eu achei que fosse demorar meses. Geralmente, seletiva demora muito tempo para eles responderem. Eu achei que fosse um golpe quando eles responderam no dia seguinte. Falei, não. Mas foi no dia seguinte já. E, infelizmente, eu não tô mais com eles, porque, inclusive, eles não existem mais. A Hum, editora-chefe era a Radassa M. Vaz, uma pessoa incrível, que era o corpo e o alma dessa editora, e veio a falecer. E daí a editora se desmanchou, que foi muito triste. Ela tinha um caramba. projeto em mente, uma equipe de mulheres, estava indo tudo muito bem, mas ela, infelizmente, nos deixou. Que pena mesmo. Não, não imaginava que fosse por isso, assim, sei lá, tantas relações que a gente tem comerciais por aí e ela faleceu, enfim. Que pena. Sim, tipo, eu não tive nunca nenhum problema com eles. Foi, sabe, todos os problemas que você ouve sobre como trabalhando com editor, trabalhando em qualquer área, né? Normal, sim. Às vezes tem essas. Eu não tive problema nenhum. Foi esse falecimento triste.
Entendi. E você mencionou que até a Bárbara Machado, né, que foi a convidada do primeiro episódio aqui do podcast, que ela te incentivou com uma certa pressão a mandar o livro, né? Uhum. Por que que você não queria mandar? O que que estava faltando na sua cabeça? Eu escrevo por diversão. É aquele negócio de não transformar seu hobby em seu trabalho. Sim. Eu já trabalho muito, aí eu ficava, não, cara, esse é meu momento de paz. E no Wattpad, apesar de ter a cobrança tinha a cobrança dos próprios leitores, porque ele tem acesso direto a você. Então, assim, é tipo, bora, tá no dia de entregar o capítulo, tem isso, mas acho que eu ainda não, ainda tratava de um jeito muito lúdico, muito feliz. Acho que eu tinha muito medo de perder isso, perder a minha válvula de escape. Entendi. Não, faz sentido. A gente acaba transformando hobbies em projetos que vira trabalho e perde o hobby, né? Sim. E colocando assim numa balança, né? Até para tirar algumas dúvidas de quem pode estar ouvindo a gente, quais você percebeu que foram as vantagens e desvantagens de ter um livro publicado por uma editora? Então, as vantagens foram ter a estrutura de revisor, design de capas, diagramação para o físico, para o e-book, todas essas partes do processo cuidadas e bancadas por outra pessoa que não sou eu. Então, assim, foi toda bancada por eles, todos eles fizeram tudo e eu acompanhei, foi bem legal. Porque os autores independentes bem sabem o quanto custa cada um desses passos, sabe? Se não em dinheiro, em de tempo. Então, é um processo muito longo. A única desvantagem para mim foi realmente como eu trabalhei com uma editora bem pequena, quando ela fechou. Eu perdi várias cópias dos livros físicos e eu simplesmente nunca Caramba. mais tive acesso a eles. Nossa, mas, É, mas você não tem nenhum contato assim que você poderia tentar pegar? olha, a Bárbara Machado ela já me ajudou. A gente já pensou em fisicamente no Rio de Janeiro procurar. Mas eu acabei, depois que a rádio se foi, acho que a gente deu uma esfriada, assim, foi difícil. Então, a gente considerou a visita ao Rio, mas eu fiquei, não, eu vou bater na porta. Falei, oi, tudo bom? Você tá caixa de livros por aí? Daqui a pouco esses Aí livros vão ser acabou ficando. raridade, vai ser tipo uma caça ao tesouro, assim, sabe? Não é? Vai ser alguém me encontrar do nada uma caixa fechada, os livros todos em plástico, assim, em perfeito estado. Quando que foi a publicação do livro? Foi 2018. Não, minto. Foi em 2000 e... Agora eu não sei te dizer. Eu acredito que todo o processo foi em 2019, mas o lançamento era em março de 2020. Hum, que Pandemia. data, né? Que belezinha. Não A gente ajudou chegou a nada. adicionar, a gente chegou a adiar aquelas 2 semanas, sabe? Sim. Ah, vão ser 2 semanas. Foi. Aquelas 2 semanas que Adiamos. viraram anos. Sim. Aí acabou tendo um lançamento menor numa. Acabou não sendo um evento que a gente planejava e tudo, acabou tendo só um evento. Eu acabei lançando só para o mundo acadêmico, porque eu estava muito incerta dentro do mundo acadêmico, então eu lancei para isso. Só para referência e tudo, para até desmitificar um pouco de que só entra dentro do mundo acadêmico com um artigo, com qualquer, sabe? Então foi bem legal colocar um pouco de tique-lit, cultura pop dentro do mundo acadêmico, mas foi menorzinho e não teve aquele glamour. Infelizmente acontece, né? Acho que isso ninguém esperava. Mas aproveitando esse gancho do mundo acadêmico, como que foi pra você ter esse lançamento no mundo acadêmico? Você ficou ansiosa por algum motivo? De repente, porque talvez no mundo acadêmico as pessoas sejam muito técnicas ou alguma coisa do tipo. Como que foi essa experiência? Olha, dentro da faculdade já, a minha especialidade sempre foi escrita criativa. Então, meus professores já notaram desde o início, e eu escrevia bastante e falava bastante a respeito. Inclusive nas feiras, que tinha mesmo dentro da faculdade, semanas de estudo, semanas de ciências especiais e tudo, eu sempre participava com algum projeto apresentando sobre escrita criativa e etc. Então, dentro do mundo acadêmico, eu fiquei muito dentro disso, de escrita criativa, escrita criativa. E quando eu lancei meu livro, eu usei isso exatamente para falar mais ainda de criação de personagens, que é a minha especialidade, de trabalhar a criação de personagens em si. Então, acabou dando gancho para trabalhos mais acadêmicos, mas usando o meu livro até como gancho. Que legal. E, e como que é essa questão assim de criação de personagens pra você, já que é sua especialidade? Como que tem um passo a passo? Como que você faz?
criação de personagens pra mim é uma coisa. Sabe, antigamente eu já joguei RPG de mesa. Já teve oportunidade? Já. Algumas vezes. Muito bom. Então, maravilhoso. As aulas, eu já cheguei a dar aulas de criação, cursos de criação, oficinas de criação de personagens, tanto aqui no Espírito Santo quanto em Minas Gerais, em instituições particulares e públicas, universidades federais. Que era exatamente trabalhando com fichas de criação de personagens de RPG. Para quem nunca criou um Legal. personagem, eu usei isso como base. Que aí eu estava associando os games com toda a criação e desmistificando também a área do RPG. Acho que as pessoas começam a ver que não é um bicho de sete cabeças, não é nada ruim. Então, eu uso porque no RPG você tem a ficha de criação do seu personagem. Então, você sabe quais são as características dele, quais são as coisas que ele faz. E levando isso para uma coisa mais de escrita e não de jogo, em vez de dizer as habilidades dele, você fala, o que ele carrega na bolsa. Eu acho que eu sempre tinha isso para cada personagem. O que ele carrega na bolsa? O que acabaria com o dia dele? É a bebida preferida, a roupa que ele nunca poderia deixar de ter, uma coisa que ele não queria usar. Então, esses detalhes que fazem ele se tornar mais humano. Então, era a base do meu projeto. Legal, muito E legal é o que eu isso. uso em geral. Achei muito massa como. Porque eu trabalho no mundo corporativo, né? E no mundo corporativo muito se fala de gamificação de qualquer coisa. Tudo é gamificado. E Uhum. basicamente você gamificou o ensino de criação de personagens, né? Sim, Muito eu faço a massa. mesma coisa com o ensino de língua inglesa, que também é minha profissão, meu day job, sabe? De 9 a 5. Aí, então eu já levei isso pra escrita também. Eu achei que valia a pena facilitar um pouquinho a vida dos autores. As pessoas que estudaram com você também sentiram essa. Porque assim, na minha cabeça criar personagem era um negócio muito bizarro. Quando você associou a fazer uma ficha de RPG, eu falei, nossa, não é tão bizarro assim, é mais acessível. Aham. Seus alunos e alunas também sentiram essa percepção? Sim, foi bem legal. Eu tive feedbacks muito legais. Eu tenho alunos que estão comigo até hoje, que viraram amigos, que eles falam, nossa, depois disso eu faço, tipo, desmistificou a coisa. Não é uma coisa, não é, sabe, ele não vem só pronto na sua cabeça. Porque vem um pedaço, tem alguns personagens na história, principalmente os principais, geralmente, eles vêm muito prontos pra muita gente. Então, mas eu acho que se você não destrinchar a existência deles, você não consegue manter a essência dele na história toda. Mas quando você sabe exatamente qual é a essência dele, qual é a coisa que faz ele ele, te deixa mais fácil ele se manter real. Massa. E falando de essência, agora vou falar sobre você. O quanto da sua vivência pessoal, né, seja com suas profissões, que você já mencionou aqui, que você dá aula de inglês e tudo mais, ou com as questões como a sua doença autoimune, quanto que isso tudo influencia na sua escrita? Bom, da minha profissão, a vivência pessoal, assim, como eu disse, influencia em tudo. Então, cada coisinha vai pra história de um jeito ou de outro. De inglês, eu acho que o estudo da língua fez com que, às vezes, atrapalhou minha escrita, porque eu escrevo em português e agora eu tô escrevendo em inglês. E acaba que você acaba perdendo um pouco de vocabulário nos dois, você fica em desespero. Não fica muito rico nenhum nem outro, né? Você perde um pouquinho de cada. Sim, eu sou professora de português e de inglês, mas quando eu tô escrevendo os dois ao mesmo, porque eu tô escrevendo um livro em português e outro em inglês, aí você enlouquece, mas isso é Você culpa pensa em minha. inglês e escreve em português e ao contrário também, né? Sim. Mas assim, nesse caso o inglês influenciou nisso. E acho que com cada coisa que eu fiz e cada personagem que eu construí, cada detalhezinho importou. Mas sobre a minha doença autoimune em específico, eu acredito que dá uma perspectiva diferente sobre o que é estar doente. E quando o tema surge no que eu escrevo, eu tento passar exatamente isso, essa realidade. Às vezes as pessoas. Eu tenho muita sensação de que as pessoas não têm a noção do quanto envolve estar doente, o quanto isso afeta, o quanto isso ocupa na sua mente, no dia a dia. Então, cada decisão que você toma tem um. É tipo, será que eu consigo? Será que vai dar certo? Eu tô me arriscando? O quanto da minha saúde eu tô gastando com isso? Isso vale a pena? Então, eu tento passar isso quando isso aparece na minha história. Meio que você, para uma pessoa que não sabe como é uma situação de viver com uma doença assim e tudo mais, meio que você tenta deixar claro para essa pessoa, ó,
funciona diferente para certas pessoas. Para você que não tem, funciona desse jeito. Para mim, funciona assim. É mais ou menos isso? É bem isso. É sobre as coisas, as mãos invisíveis de uma doença crônica que ninguém sente quando não tem. Então, acho que eu gosto de dar acesso às outras pessoas, até porque meus amigos sempre perguntaram muito como é, eles sempre tiveram muito interesse nisso. Eu tenho amigos maravilhosos que sempre quiseram entender como eles podiam me ajudar da melhor maneira possível. E eu fui dando, sim, uma visão do que é, e até pelos livros eles também viram um pouco disso. Isso é muito legal mesmo. E no meio disso tudo, né, a gente já até falou um pouco de inspiração, que você falou que vem muito do que você vive, referências, que você falou principalmente Shakespeare, é, e um pouco do seu processo criativo de criação de personagem. Mas para escrever um livro, como que é o seu processo criativo? Tem um passo a passo? Ou você escreve e depois você pensa? Como é que funciona? O processo criativo, tá. É caótico. Deixa eu ver. Caótico e focado nos personagens. Ok. Eu diria. De primeiro eu escrevo trechos que já vêm prontos na minha cabeça. Tudo que eu já tiver pronto eu escrevo. Já adicionando mais coisas, talvez linkando eles, se eles miraculosamente vierem em ordem cronológica. Mágico, aquele pequeno milagre. Quem me dera, né? Mas sim, é tipo, linkar essa no outro. Mas se também tiver solto, não descarto, eu só faço. Se tiver algum. Às vezes eu tenho só o diálogo entre dois personagens, assim, mas o diálogo tá pronto. Aí eu vou faço o diálogo, deixo separado, deixo todos num arquivo, porque eu sei que às vezes é só copiar e colar dentro da história depois. Ele já tá pronto. Agora, eu tenho alguns cadernos onde eu delineio, eu sou a pessoa, eu sou a pessoa da papelaria, louca da papelaria. Eu preciso de cores, eu preciso de. Então, assim, sempre isso. É, então, nesses cadernos, eu delineio a história, assim que eu começo a entender para onde a narrativa tá indo e aonde eu quero que ela chegue. E outros onde eu listo os personagens e faço exatamente o que a gente conversou. Que é esse catalogamento, vamos conhecer você. Que Mui- aí tem alguns cadernos que eu deixo só isso, até pra depois memória, porque é uma delicinha. E você faz tudo físico, não é digital que você faz ou é meio físico, meio digital? Como que é? Meio físico, meio digital. A maior parte, a parte de delineamento da história, toda física. Acho que você poder post-it come solto, assim, ele vai de um lado para o outro. Isso aqui encaixa aqui, não funciona. A linha do tempo vai se ajustando, então isso eu preciso muito você estar ali, pegar, visualizar. Agora, dos personagens, eu tenho alguns que. Eu tenho a minha história de fantasia, por exemplo, que os personagens são um pouco mais complicados, que já envolve poderes e coisas que adicionam muitas camadas para eles. Aí, eles sim, eu tenho também um arquivo digital. Que é muita coisa. Aí você poder Digital. dar Ctrl Find, sabe? Aquele, vou procurar pelo nome da palavra, é maravilhoso. Sim, acho que essa é a melhor parte mesmo do digital. E Uhum. antes até de falar de começar autor e tudo mais, você mencionou lá atrás que tem uma nova obra que você está trabalhando. Quer falar um pouquinho mais? O que que é? Sobre o que? Onde se passa? Quando vai ser lançado? O quanto vai ser lançado, a gente vai. Deixa pra lá, jogar pro universo, fazer um pedido. Mas eu tenho dois livros sendo escritos no momento, porque eu nunca posso quietar o fardo de escrever um livro só. Eu faço isso comigo. E aí, eu tô fazendo um livro de fantasia agora. É uma série, provavelmente uma trilogia, até onde a gente tá vendo. Eu tô com três pessoas betando enquanto eu tô escrevendo. Bom, eu uso betas desde o início. Eu não espero terminar o livro para ir trabalhar com betas. Então eu vou Interessante. fazendo, vou mandando, vou fazendo, vou mandando. Por quê? E porque é exatamente a vibe do Wattpad, de você conseguir o feedback, sabe, dos pedaços. Que legal. Acho que eu gosto muito. É porque eu acho que literatura. Acho não, né? Eu sei que literatura é uma forma de arte. E arte é para te causar algo, é para te fazer sentir algo. E eu gosto muito de saber que eu fiz você sentir a coisa que eu tentava, pelo menos, o mínimozinho sentir a coisa que eu imaginava. Você pode sentir muito mais, mas eu quero que você pelo menos compreenda aquilo que eu tentei passar, e daí você pode elaborar todo o seu universo pra ti. Mas eu gosto de tentar passar o máximo possível, então acho que as betas ajudam a calibrar o nível de felicidade, o nível de riso, o nível de choro. Então acho que vai ajudando a calibrar as coisas. Muito bom. E é uma fantasia numa trilogia e o outro livro é o quê? É um tic é uma história
bem doidinha, bem pra, eu falo bem água com açúcar, bem pra ser feliz. É aquele livro que você lê entre livros mais pesados pra acabar com aquela ressaca Nossa, literária. muito Ele é bem tipo. necessários. Então, o Ele Não É Milionário é a mesma coisa. Então, assim, esse novo livro é a mesma vibe. Então, pros meus leitores que leram o Ele Não É Milionário, é o mais esperado. O outro foge completamente assim do que as pessoas estão esperando. Sim, porém, as minhas betas que estão betando, tem algumas betas que estão betando os dois livros. Então, as betas que estão betando os dois, elas estão mais ansiosas pela fantasia. Olha Porque só. essa fantasia eu comecei. É porque essa fantasia eu escrevi quando eu tinha 13 anos, do início ao fim. Caramba. Então, eu fiz uma. Eu tenho um arquivo até hoje. Eu não mostro nem pra Deus, nem pra. Quando muito você revê, né? Entendeu? Tá escondido até de Buda, assim, né? Ninguém tem acesso. Ah, mas o. Ele tá. Inclusive, o nome do arquivo. Depois eu reescrevi. A história é completamente diferente hoje, apesar de ter. A alma dela tava lá, a coluna dorsal tava lá, mas depois disso eu mudei muita coisa. Eu trabalhei, amadureci, fiz faculdade, Normal. pós-graduação, cursos, então assim, virou outra coisa. Tanto que hoje em dia o nome desse arquivo é Não Havia Nada para Salvar. Eu tentei. Mas eu salvei muita coisa, apesar do meu drama. Eu usei O muita nome coisa só dele. ficou assim mais pesado, mas não é pra tanto, né? Sim, sim, coitado. Ele não. Ainda mais que é um livro que eu comecei e terminei com 13 anos. Pô, palmas pra minha, pra Super. Camilinha de 13 anos. Pô. Fiquei, tudo bem, não seja tomar com você. Mas esse é um livro que eu tenho. A minha tia betou a primeira edição dele, com 13 anos. Então, ela é Caraca. nesse nível de devoradora de livros. Então, é um livro que é muito aguardado, porque eu escrevo ele há muito tempo. Ele é uma fantasia que eu trabalhei mesmo, apesar de eu falar que Tolkien não é assim, a minha referência principal, achei que sempre foi assim, mas Tolkien e a criação de mundo dele sempre foi, para mim, excepcional. Eu estudei muito e adoro, e criar uma fantasia no nível de qualidade que eu sempre desejei demorou pra mim. Então, assim, ele é o mais aguardado até pra mim também. O outro eu descrevo mais felizinha, mais diversão. O outro é, tipo, focada. E eu não manjo tanto assim de fantasia, mas eu sei que tem alguns subgêneros, tipo Dark Fantasy, High Fantasy, Low Fantasy. Qual que é o subgênero da sua fantasia? Você sabe? Então, não é high fantasy. É o fantasy bem, é, digamos que, é porque como eu criei um, um povo novo que não tem outras histórias, eles não são elfos, eles não são fei, eles não são nada que as pessoas já conhecem. Então, são só uma população que recebeu uma bênção dos deuses que eles acreditavam. Então, ele foge de tudo isso. Então, me dá o desespero de não ter referências anteriores, porém a liberdade de criar o que eu quiser. Muito bom. Nossa, eu fiquei um pouco ansioso pra ler agora. Eu gosto muito de Tolkien, né? Apesar de não ser muito da fantasia, eu fui inserido muito no universo assim da leitura porque eu vi o filme do Senhor dos Anéis, aí isso me deu uma Ah, motivação de ler algo. Mas esse uhum. processo levou muito tempo, tá? Não foi tipo de um dia pro outro. Foram anos. Mas o meu filme favorito até hoje é Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, que é excepcional. Eu gosto mais do filme do que do livro, mas já li o livro. Mas é muito legal imaginar novas raças, novas espécies, novas criaturas no meio de Uhum. tanta coisa que já criaram, né? Quando pequeno, jogava muito Magic, por exemplo. Então já Uhum. tem muita referência em Magic ali também, né? Sim, é muito difícil você pensar que você, não, eu tô criando algo novo. Tipo, meu Deus, como eu consegui? Assim, apesar de que a gente está sempre nos ombros de todo mundo que já criou. Então, Sim. você tem referências de classificação de nível de mágica, de nível do quanto você vai mexer com isso. Mas como esse povo não se encaixa dentro das categorias já existentes, ele não se encaixa dentro de high fantasy ou alguma coisa assim. Mas agora, de nível de utilização de mágica, essas coisas, a gente vai vendo onde ele vai se encaixando. Interessante. E no meio de tudo isso que a gente conversou, como que é, no seu ponto de vista, ser uma autora hoje independente, né? Você foi por uma editora, mas hoje você também é independente. Como que é ser essa autora independente no Brasil? Trabalhoso, porém impossível. Assim, não é uma carreira de tempo integral. Não porque não dá trabalho,
mas pela renda mesmo, infelizmente, por enquanto. A maioria das minhas colegas, eu vejo a Bárbara Machado, a Fabi Martins, a KS Broeto e outras mesmo que dão sangue para nos dar a oportunidade de habitar no universo dentro delas. E eu me sinto sortuda por ter a oportunidade de fazer o que eu amo e ser lida, mas é difícil, é um processo, assim. Os próximos livros, eu não sei se eu vou estar trabalhando como editora, sim, porque depois da SecMed, eu acabei ainda não encontrando uma editora que tivesse a vibe que me desse a liberdade, o carinho, o aconchego eu tenho conversado com umas editoras pequenas, mas tô vendo como vai ser o processo, tô vendo. Mas lançar independente não é pra qualquer um, não. Não é pra qualquer um, não. Tem que ter garra demais. Tem que ter vontade, né? É, até ia te perguntar isso um pouco antes. Como que foi o trabalho com a editora, né? Você acabou de mencionar que você tinha uma certa liberdade, mas você pôde escolher a capa, por exemplo? Você pôde opinar em todos os processos da diagramação e tudo mais? Como que foi isso? Cada passo, assim, foi assim, eles não influenciaram na história. Eles pegaram a história, revisaram, passou pela editora também para dar uma olhada no conteúdo. A gente trabalhou só algumas. Eles me ajudaram muito na escolha da classificação etária, por exemplo, porque eu não tinha noção disso. Tipo, quantidade de palavrão, quantidade de cena mais explícita. Então, assim, nós demoramos ali para discutir, eles me ajudaram muito nisso. A gente discutiu muito sobre onde se encaixa. Diagramação, eu não precisei me preocupar, assim. Acho que a primeira vez que eles me mandaram já estava perfeito, na minha opinião, assim. Eles já mandaram a sugestão, eu falei, aprovado. Capa foi a nossa briga maior. É, é, então, eu tenho homens muito bonitos na minha história. E eu não queria que a minha história se parecesse com muitas. Assim, eu leio muito. Quem sou eu para reclamar de capas com homens bonitos na capa? Leio todas. Amo, inclusive. Porém, eu achava que a minha história, apesar de terem homens muito bonitos na minha história, eu achava que a história em si é focada na personagem principal, que é a Nora. E eu queria que ela estivesse na capa. Eu achava que ela era a pessoa que tinha que estar na capa. E o meu estilo de história geralmente tem um homem muito bonito na capa, né? Mas eu queria que fosse a minha Nora. Então, assim, essa foi a nossa maior discussão. E acabou que quando eu mesma contratei, fora da editora, eu contratei uma capista, a Fernanda Fernandes. Ela é brilhante. Ela Eu já vou anotar o trabalhou nome comigo. aqui porque eu quero trazer pessoas além, assim, de autoras para falar aqui no Nossa, podcast. recomendo assim tudo. Posso te mandar o Instagram. Eu não lembro agora exatamente qual é o negócio dela, mas é Fernanda Fernandes e ela é incrível. Quando eu comecei a trabalhar com ela, ela não fazia muitas capas ainda, então era um processo novo para ela também. A gente trabalhou juntas e foi o máximo. Ela desenhou exatamente o que eu imaginava, refez quantas vezes foi preciso, coitada. Mas e aí a editora me deixou utilizar a capa que eu selecionei. Ah, isso é Eles legal. pediram para aprovar, claro. Eu mandei para eles aprovaram e utilizaram. Fiquei muito feliz. De Nossa, resto, foi isso. não, que bom. É muito legal que. Porque assim, do que eu conversei aqui no podcast, eu percebi que tem pessoas que tiveram relações legais com editoras e tem pessoas que não tiveram relações tão Uhum, legais assim, né? E é bom saber que sim, tem o lado muito bom da história, né? Que tem as editoras sim que são legais. Infelizmente, no caso da SecMet, ela não existe mais. Mas provavelmente existem outras editoras que vão existir mais para ajudar do que para atrapalhar ou para lucrar, né? Então, com muito legal. certeza. E a gente já tá chegando no fim desse papo, passou super rápido, assim, mas foi muito bom, Meu Deus. assim. Eu acho que é mais um episódio que a pessoa tem que ouvir com um bloco de notas, porque tem muitas dicas aqui no que a gente falou. Algumas coisas a gente passou mais rapidinho, outras a gente aprofundou mais, mas tem muita dica rica. E eu queria saber, antes de encerrar, se você tem mais algum último recado para quem tá ouvindo a gente. Bom, qualquer dica que eu tenha falado rápido demais, porque eu sou uma metralhadora, fiquem à vontade para me contatar. Eu explico. Eu estou muito disponível no Instagram, principalmente. Então, pode falar comigo. E para falar assim, um último recado, acho que para todo mundo que já pensou em escrever e por algum motivo não seguiu em frente, que escreva, porque a arte é o nosso único jeito de sonhar um mundo diferente, uma nova realidade, e só tá faltando o seu. Se não tiver o seu, vai ficar faltando. Que bonito, eu já tenho o recorte ali da citação para postar no Instagram depois.
Ah, que bom. E só também deixar claro aqui que para quem quer acompanhar seu trabalho, eu vou deixar as suas redes sociais, os links todos que você me mandar na descrição aqui do episódio no Spotify. E muito obrigado por ter participado. Ai, obrigada a você, que eu tava tão nervosa. Muito obrigada. Ficou mais Assustei levemente, tranquila? mas amei cada segundo. Que bom. É, muito obrigada mesmo. E você tem portas abertas aqui quando quiser conversar, quando quiser falar de lançamento de livro, estamos aqui, tá bom? Ah, pode deixar. Muito obrigada. Fico muito feliz. Imagina. Até a próxima.